Ela olhou bem para minha cara e falou assim: eu sou mais antiga aqui, eu vou fazer endodontia. Ela, se quiser, que fique com as crianças. O dono Ah, da clínica meu! olhou para mim e falou assim: Olá, eu sou a doutora Elizabeth. Sejam bem-vindos ao projeto Realização Odontológica. Aqui eu trago convidados para contar para vocês como eles atingiram a sua realização profissional. Então, hoje, pessoal, eu tenho uma pessoa assim que é super importante para mim, que é a doutora Suzy. Ela veio para dar essa entrevista para gente, que realmente vai ser super importante, porque vocês vão conhecer essa pessoa maravilhosa que é estudiosa, que batalha na odontologia, sabe? Então, é bem engajada na odontologia. Então, eu quis trazê-la hoje para vocês verem um grande diferencial na odontologia, tá? Olá, Suzy, tudo bem com você? tudo. Suzy, me diga uma coisa, por que que você escolheu a odontologia? Eu escolhi odontologia porque eu queria fazer faculdade na área de saúde, né? Na minha época da faculdade, tinha, assim, poucas opções. Eu me formei em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, então tinha odonto, medicina, veterinária e bioquímica, farmácia bioquímica. Aí eu fui levando as opções em conta e achei que para mim a odontologia seria a melhor das quatro opções que eu tinha. Eu optei pela odontologia. Ah, então você fez lá no Mato Grosso, mas você morava lá, tua família toda morava? Sim, eu nasci em Campo Grande, Mato Ah, Grosso do você Sul. nasceu. Nasci e Ah. fiz a faculdade lá, a federal de lá. E que ano foi isso, Suzy, que Eu me você formei entrou? em 1984, que eu me formei. Só que Aham. daí depois eu não fiquei nem um ano em Campo Grande, daí já me mudei para Curitiba e resido aqui até hoje, né? Então a minha vida profissional foi construída em Curitiba. Então você já veio de lá, logo que você Formada terminou a faculdade, já veio formada para Curitiba. para Curitiba. Isso. Aham. E aí em Curitiba, como é que foi o seu início, seu trajeto inicial? Como que foi? Você já montou Eu consultório, não? Eu cheguei e até montei um consultório, né? Mas assim, chegar numa cidade grande sem conhecer ninguém, sem ter se formado, não foi uma experiência muito boa, né? E eu sempre gostei de criança, sabe? Na faculdade eu atendia criança, e daí na vida profissional, logo que eu comecei, tive que pegar adulto também, mas não era o que eu gostava de fazer, né? Aí eu recebi um jornalzinho do CRO aqui do Paraná e estavam sendo abertas as inscrições para a segunda turma da especialização em odontopediatria em Londrina, com o professor Luiz Walter. Hum. Aí eu fui lá, fiz a prova, passei, e daí eu comecei a fazer a especialização. Então eu parei com o meu consultório, fiquei trabalhando numa clínica e foi uma experiência muito boa, porque nessa clínica eu só atendia crianças, então a minha prática, a vivência que eu tinha, eu levei para o curso, né? Então eu pude aproveitar muito o curso. Nossa, E de lá já voltei para depois montar o consultório aqui, né? ah, então você já foi fazer isso aí, que ano que foi? Logo depois da especialização? Eu fiz a especialização com o professor Luiz Walter em 1986. E Ah, daí, lá, eu fiquei fazendo dupla com uma colega que era aqui de Curitiba, a doutora Denise Castellano. A Denise já tinha prática aqui, né? O irmão dela também, o Marcelo, já era formado em odontologia, e ele dava aula no curso de aperfeiçoamento na ABO, aqui de Curitiba, que a ABO estava começando também, e ele ah. dava o curso de prótese. E daí ele convidou a Denise para montar um curso de aperfeiçoamento em ortopediatria na ABO daqui de Curitiba. E daí, como a gente trabalhava juntas lá na especialização, daí ela falou assim, você topa dar um curso comigo? E a gente começou, sabe? Foi ali que a gente começou a ser conhecido em Curitiba, né? Por causa do curso de Nossa, que aperfeiçoamento. legal. Aham. Aí você sempre estudiosa, né? Foi no curso, Não dá para parar, né? Não dá. não dá, né? A gente acha É, que
o pessoal fala, faz faculdade, já vai montar consultório e fica, né? Isso aí é uma realidade que não é bem assim, né? Porque se você não estudar, Não, né, é a tem vida que inteira. estudar, né? É, bem A isso. vida inteira você tem que começar a estudar para realmente você ter o... E hoje em dia você atende só criança também ou você atende adulto? Só criança. Só criança. São aí, olha, desde 1986, só crianças, só crianças. É claro que as crianças também cresceram, né? Então, É, eu tenho alguns pacientes que, assim, eu não pego um paciente adulto para atender, mas aqueles que começaram comigo, a gente tem um trato, né? Porque geralmente é a prevenção, é ali a cada 6 meses vem para uma consulta de rotina, né? Então, essa turminha fica, eles acabam sim, ficando, eles não querem sair, né? Eu falar, é. se você não se importar com o meu ambiente de trabalho, né, que é todo com bichinho, não sei o que, você pode ficar. E eles se sentem à vontade, daí eu estou atendendo os filhos deles já, sabe? Olha que engraçado, é gostoso isso, né? A gente forma uma família, na verdade, né? É, e fica amigo, e daí um vai falando para o outro, e assim vai, Isso, né? isso. É porque você vê, você veio de outra região, né, de outro lugar, e foi numa cidade que não é pequenininha, né? E Sim, mesmo assim você conseguiu fazer seu nome, você está e eu aí, lembro, entendeu? sabe, assim, de uma história muito curiosa, né? É, Porque Campo Grande é uma cidade pequena, né? Então, assim, comparada a Curitiba, Curitiba era uma cidade muito grande para nós, né? E eu lembro que teve uma jornada acadêmica de odontologia lá no ano antes de eu vir para cá, e foi um pessoal de Curitiba dar aula lá, né? Daí o meu esposo, ele era coordenador estadual do projeto Rondon lá. Então, ele ah, participava das atividades também educacionais, né? E ele queria, assim, que eu me integrasse, que eu gostasse da cidade, né? Então, ele foi conversar com esses professores, né? E ele falava assim, ai, como será que vai ser um espaço de trabalho? Daí, eu olhava para todo mundo, e o mercado está saturado. Aí, cheguei aqui em Curitiba, o meu vizinho de porta era um dentista que trabalhava no IML daqui. Então, é. ele era bem ranzinza, assim, sabe? E a gente foi se Nossa, apresentar para ele e ele falava assim: aqui não tem mais campo de trabalho. Aí eu fui trabalhar numa clínica, né? E nessa clínica eu fui para, assim, para fazer tudo, né? O que é. aparecesse eu ia fazer. E eu lembro que daí endodontia era a coisa que eu mais detestava, sabe? Eu cheguei lá e me chamaram para fazer endodontia. Eu falei assim: tudo bem, eu vou lá na BO, faço um curso e aprendo porque eu preciso trabalhar, né? E ele É. perguntou quais seriam as minhas preferências. Falei, dentística, odontopediatria. Aí eu cheguei na clínica, ele foi me apresentar para todo mundo e dizer que eu ia fazer a nova endodontia, que eu que iria fazer endodontia, né? E ele me levou no gabinete da odontopediatra da clínica. Aí a Ah, odontopediatra foi muito, assim, antipática comigo, sabe? Porque ele foi me é. apresentar para fazer a endodontia, ela olhou bem para minha cara e falou assim, eu sou mais antiga aqui, eu vou fazer endodontia. Ela, se quiser, que fique com as crianças. O dono da clínica Meu, olhou e falou assim, não era o dono da pediatria que você queria. Eu sorri para ele e falei, era isso que eu queria fazer. Então, ali, assim, foi, nossa, olha a minha só, realização, sabe? Trabalhei gente, assim com era o que eu queria, né? Ela achou que ela estava me fazendo um grande mal e foi um grande bem, né? Acho que Deus gente. guia o caminho da gente, né? Quando a gente Olha quer, quando como que foi fica, guiado, porque você né? queria e realmente você foi no caminho, ó. É porque, Fui. sabe o que acontece? Eu acho interessante isso, né, Suzy? Quando a gente não fica amarrada na coisa, né? Você É, foi disposta porque você falou, bom, se tiver que fazer, eu vou fazer, né? Você vê como que é, mas só que você queria, você focou na odontopediatria, mas se não tivesse, e você vê como que é, mudou tudo. É tudo, tudo. interessante isso, né? Uhum. Eu acho Bem muito isso. interessante isso daí. Eu falo para as pessoas que as pessoas não podem ser radical nas coisas, né? Se aparece um É, momento, você tem que aproveitar o momento. e foi Aí, super se importante.
Você vê, e depois Porque você fez o momento da especialização. especialização foi nesse momento da especialização, eu trabalhava meio período lá, aí a odontopediatra mais antiga lá resolveu sair, e foi o momento que eu entrei para fazer a pós-graduação, e daí eu queria me dedicar só à pós, eu fechei consultório, aí eles me ofereceram um período integral para ficar lá, sabe? Então, tudo que o professor Luiz Walter pedia, assim, de caso clínico, aparecia lá para fazer, porque era rico, né? Era só É, criança. claro, era só criança, né? Nossa, que legal essa história, hein? Muito legal mesmo. Legal que você faz até hoje, porque tem muita gente que faz, depois eles vai para outro caminho, né? Não fica só na odontopediatria, né? Conheço É, muita gente que não fica só na odontopediatria. Eu acho interessante isso. E aí você se identificou com Curitiba, porque Curitiba é uma cidade boa de morar, né? ela tem cara de cidade grande, mas é um jeitinho de cidade pequena, sabe? É gostoso estar aqui. Agora me diga uma coisa, como que você me conheceu? Como foi? Eu faço também ortopedia funcional dos maxilares, né? Então, eu fiz a pediatria e daí eu fui buscar, porque na odontopediatria a gente aprendia a fazer a ortopreventiva, né? Mas vinha uns casos assim e falava, mas precisa de algo mais para resolver, né? E eu tenho uma amiga ortodontista aqui que ela não gosta de pegar as crianças pequenas. Então apareciam crianças pequenas para ela. A gente tem um grupo aqui de odontopediatras amigas. Ela mandava para a gente, ela É. ensinava a gente a fazer. Porque a gente tinha o manejo das crianças, né? Então, daí ela orientava para a gente fazer. Então a gente começou a correr atrás, e também a ortopedia foi outra busca aí atrás, né, porque não tinha curso clínico Tinha, aqui em né? Curitiba, só tinha o curso do professor Floriano, que era um curso teórico e laboratorial, né. Daí a gente começou a buscar, fomos para Jacarezinho, depois fomos fazer curso com o professor Marcos Gribel, com a Claude Katachi e tal, e daí eu fui, deve fazer o que, uns 4 anos, eu acho, a Florianópolis, num congresso que teve lá acho que da BF Koch, que A teve lá, BFCO que no é que Postão teve. do Santinho, né? É. Então, daí eu estava andando lá pelos estandes, né, olhando o que tinha de novidade, e me deparei com o Biflash. Eu falei, mas olha, que coisa legal isso aqui, que aparelho diferente é esse aqui, né, porque tinha todas aquelas os modelos lá com os aparelhinhos expostos, eu falei, mas olha que diferente, e eu fiquei prestando atenção nos detalhes, né, porque eu via que era assim, pequenas movimentações que conseguiam fazer, e que às vezes é difícil na hora da gente fazer o término do tratamento, né, a finalização, e não é só a finalização, né, tem criança que não se adapta às vezes com o aparelho ortopédico, e a gente tem que acabar usando uma plaquinha mais simples e tal, e a hora que eu vi ali, eu falei, gente, isso aqui é uma ótima possibilidade, né, aí eu fiquei louca para aprender a fazer, sabe. Daí comecei a mandar recado aí para a doutora Beth, que eu queria fazer um curso presencial, porque eu sou daquelas da moda antiga, que eu tenho que pegar, que eu tenho que apalpar, e daí esse curso não saía, não saía, daí elas ofereceram um curso online, né, falei, então vamos lá se adaptar à tecnologia, mas eu queria apalpar aqueles modelinhos, ver prensar aquelas placas de acetato, e graças a Deus, né, em janeiro eu tive a oportunidade de ir aí em São Paulo, e ficar um dia vendo presencial, né? Quando realmente você precisa muito, porque o meu curso é assim, eu falo que eu dou online, porque as pessoas aprendem mais online do que o presencial. Eu já tive experiências que eu vejo, porque online você pode voltar, ver, rever várias vezes, você entendeu? Você esqueceu uma coisa, você vai lá, mas as pessoas querem mesmo esse contato, né, depois. Então, Uhum, é o tipo do uhum. negócio que sempre eu procuro fazer. Pelo menos uma reunião, eu acho que é importante para tirar dúvida, para as pessoas Isso. verem, porque tem dúvidas, não adianta. Uhum. Mesmo no online, as pessoas às vezes têm dúvida, agora a grande vantagem é que tem o grupo, né, que você posta os casos e daí as pessoas vão falando, nossa, não é melhor isso, melhor aquilo, entendeu? Então, isso que é interessante também, eu acho,
essa oportunidade, né, que dá a internet para a gente, né, É, Suzy? É o que a é, gente está tendo hoje, essa possibilidade de a gente conversar, eu aqui em São Paulo e você em Curitiba, e a gente poder conversar e às vezes resolver um assunto que às vezes a gente está com problema, não consegue. Então, é. essa é a grande diferença que realmente eu vi que aconteceu. Porque a minha filha falava, Eva, sempre ela falava assim para mim, mãe, mas você tem que fazer online, porque não adianta que você, porque por causa do meu último curso, que realmente era difícil as pessoas virem, às vezes, você entendeu? Às vezes as pessoas não conseguiam, surgiu um outro compromisso e às vezes a pessoa não podia vir porque vinha de longe. Então, tinha um monte de coisa e que várias pessoas hoje podem fazer porque realmente ficou mais fácil, né? Com a Ficou internet, mais né? fácil com a internet, mas também ficou mais fácil porque a doutora Beth, né? Não é, é assim, uma pessoa linda que eu conheci, né, em todos os aspectos, e assim, está sempre pronta, né, quando surge uma dúvida, a gente manda um recado, ela se dispõe, ela está disponível para ajudar a gente, então é a sua pessoa também, né, que faz o curso dar certo. Mas é que eu gosto, né? Entendeu? E eu sinto que com as pessoas que gostam, elas se interessam. Então, eu acho que isso que é legal, né? E com isso tudo que quando você começou, foi o ano passado? É, foi o ano Foi, passado que né? eu comecei a fazer o Foi curso. isso. Uhum. E você achou que, mesmo sendo online, você conseguia entrar lá, conseguia ver as ferramentas, você achou que dava, apesar que a gente está reestruturando tudo, o curso novamente, né? Mas eu Uhum. acho que eu percebo o seguinte, que tinha pessoas que faziam presencial 3 vezes, porque no presencial, o que eu percebo muitas vezes é que eu percebia que as pessoas, eu ficava super interessada, eu queria que todo mundo aprendesse, que todo mundo fizesse o seu aparelhinho, mas às vezes a pessoa não conseguia ver os detalhes, né? Aham. Que a internet dá, né? No online eu consigo filmar aqui em cima, então a pessoa consegue ver detalhes que você não vê no presencial, entendeu? Então, Eu acho essa isso interação fantástica, doutora, porque, é claro, né, o curso está ali, está disponível, aí quando a gente quer fazer, eu incomodo os meninos aí, né, mas olha, tal coisa eu não vi em qual que tá, eu lembro que eu fiquei ali, o João me ajudou, eu falei, mas não está aparecendo isso no meu curso, ai, Suzy, peraí, é que a gente fez uma modificação aqui, eu já introduzo de novo aí para você, que acho que era o módulo 5, porque daí é. eu vou, aí eu estou fazendo, eu dou pausa, daí eu volto, sabe? E a gente vai fazendo. Claro, né? Essa ida a São Paulo daí, como eu já tinha assistido, então daí eu pude ver de perto, né? Tocar, porque tem coisas que às vezes geram dúvidas na hora que a gente está fazendo. Então, ver o Claro presencial que assim já. também ajuda. Mas eu acho interessante fazer o curso online primeiro, porque daí a gente já vai com as dúvidas e já fez os seus testes, né? Já Então, errou, né? continua errando ainda um pouquinho, mas Não, mas já melhora, né? já estou me familiarizando mais com a técnica, né? E assim, Então, as crianças estão gostando, sabe? Sentem isso, confortável, e para elas estão usando um alinhador, às vezes é um aparelhinho, né? Mas elas falam, nossa, o meu aparelho é transparente, ainda mais aquelas que estão assim na pré-adolescência, elas gostam bastante. então, isso daí eu acho que é uma coisa positiva pra caramba, entendeu? E que realmente no começo eu achava que não ia ter essa interação com as crianças, mas eu vejo que as crianças estão gostando mesmo, né? É, Então, isso daí é muito legal ver. Você acha que mudou a sua história na sua clínica quando você conheceu o Biflash? Você achou que deu uma sim, diferença? sim, está mudando, né? Na verdade, a minha Porque, construção é nova, mas assim, eu estou me sentindo mais segura assim, estou enxergando possibilidades onde às vezes eu não via saídas, né? Assim, muitas coisas que eu vejo agora, puxa, isso dá para eu resolver.
Porque antes, às vezes, eu até ficava encaminhando tudo para a orto fixa. E como eu faço a ortopedia, né, então eu já estou ali com a situação organizada. Daí, muito, claro que tem casos que precisa ir, né? É claro, Mas, não tem jeito. mas tem algumas coisas assim, pontuais, né? E mesmo assim, tem crianças que não precisam fazer o ortopédico, mas chega lá, está incomodada porque tem uma frestinha no dente, não sorri, né? Faz umas 2 semanas aí tem uma garota, ela vai fazer 15 anos ano que vem, e a mãe falou assim, ai, doutora, ela não sorri por causa dos dentes, porque ela tinha alguns espaços entre os incisivos, mas assim, classe 1 intercalando, era espaço sobrando. Aí a doutora Beth me orientou, né? Eu fiz lá o biflash com os botõezinhos, e é super legal, porque daí não precisa ficar colando no dente, né? Cola no acetato. E assim, usou tranquilo, consegui distribuir os espaços, daí fiz uma estética, a menina saiu sorrindo, e a mãe dela, ai, muito obrigada, agora eu vou fazer as fotos dela, sabe? Então, isso é muito gratificante, né? Isso é legal, né, Suzy? Porque É, realmente é uma coisa simples, né? Não é nada complexo, né? É é, uma coisa simples e que você pode ajudar tanta gente, né? Eu acho é, que isso daí eu acho que é gratificante de ver, né? Foi o primeiro aparelho que realmente saiu para mim, foi o fechamento de diastema. E hoje eu vejo que mesmo as pessoas que fazem ortodontia fixa, Suzy, chega numa hora que eles falam, o paciente cansa, aí ele não quer uhum, mais. Ah, eu quero uhum, tirar. Só que ainda ele tem espaço entre os dentes, mas daí a pessoa tira e fala, eu tiro e coloco, fecho tudo com o biflash e pronto, termina. E termina é, muito rápido, porque o fechamento de diastema é muito rápido para uhum. acontecer, né? Então você vê que é uma coisa assim que a interação, né, que teve é muito boa, né? E a gente Então, conseguir também, a gente mesmo fazer os nossos próprios alinhadores, né? Nossa, é fantástico, fantástico. é. E aí você já está fazendo, tá vendo? E outra coisa que eu acho, Suzy, que também abre um pouco a cabeça da gente, porque quando você vê, de repente você está criando um movimento que você achou que você não fosse fazer, Exatamente, não é? exatamente. Eu me sinto bem mais confiante, vendo Não alguns é? casos ali, falo, puxa vida, eu olho e falo assim, isso eu consigo fazer agora, né? Com É. essa ferramenta nova eu consigo. Então, adicionou, né? Veio assim, a complementar, né, o trabalho. Complementar, né, o trabalho. Eu acho que isso E que é assim, a rico. gente conseguir fazer sem ter que delegar, né? Porque o paciente também está acostumado com a gente, né? E o que você propõe, e eu acho É, interessante, porque também já estou numa outra fase da clínica, né? Então tem aqueles que desde pequeno ali eu cuido, agora já estão aí com seus, estão adolescentes, né? E às vezes eles usam a ortodontia e tal, de repente não usa aquela contenção direito, aí um dente deu uma movimentada e eles olham assim, mas eu queria fazer só isso aqui. E às vezes você manda, né, para um colega, ah, tem que ver, daí às vezes a proposta é fazer uma movimentação tão grande, não, mas eu queria só isso, eu olho, eu falo assim, olha, a gente consegue fazer isso aqui para resolver esse seu pontinho aqui, talvez não seja o ideal, mas para você é a tua necessidade, né, sai satisfeito porque resolveu aquele dentinho ali que estava giradinho e que estava incomodando, né. uhum. Então isso aí é uma coisa boa, né? Porque de repente o paciente confia em você, daí ele aceita o tratamento e É, usa, né? E aí ele isso, usa, né? Porque ele é, acredita em você, né? Então isso é é. legal, né? O Suzy, me fale uma coisa, o que é óbvio para você hoje e na odontologia e que quando você começou no início não era? Para mim, o óbvio é que, assim, a crise traz oportunidade. A gente não pode desanimar, né, nesse momento, a gente tem que se reinventar com tudo que essa pandemia trouxe. Então, se a gente ficar se lamentando por uma situação que está aí e que não tem volta, então a gente precisa se adaptar ao que está acontecendo e procurar mudanças, né? Nossa, o que eu aproveitei de estudar o Biflash, sabe?
Foi, foi assim um divisor, entrei de cabeça na técnica, né? Porque daí a doutora Beth, toda segunda disponível para gente, antes era segunda e quarta, né? Então, batia ponto ali e aprendi muito, né? Ficou É, muito óbvio isso, sabe? ah, que legal, fico feliz mesmo. Muito legal isso. O Suzy, para finalizar, deixa uma dica para quem está começando ou para quem está aí desiludido com a odontologia, né? Que a gente ama tanto essa odontologia e tem gente desanimada dela, né? Para mim, assim, crise é uma palavra que não pode existir para a gente. Né? A gente tem que se reinventar. E assim, eu tô aqui, né? São quantos anos aí de profissão, né? Uns 36 anos que eu já estou aqui em Curitiba. E imagina, há 36 anos eu escutei que o mercado estava saturado, que não tinha condições. Se eu ficasse ouvindo aquele não, e assim, chegar numa cidade que você não conhece ninguém, você não tem tua família, você não tem as tuas referências, os teus colegas de faculdade, eu vim para cá recém-formada, né? Então, que o não que a gente escute não vigore na nossa cabeça, porque assim, você tem que saber quantas vezes eu fiquei trabalhando na clínica e fiquei assim o dia inteiro, e eu olhava e eu me questionava assim, nossa, eu sei que eu tenho muito potencial, até quando eu vou ficar presa nessas quatro paredes sem ver algo diferente acontecer, né? Uhum. Mas assim, aquela vontade, né, como assim, o que eu queria era odontopediatria, conseguia odontopediatria, quando eu quis a ortopedia não foi diferente, porque eu ligava e queria fazer o curso do professor Floriano, e a secretária falava, o curso era disputadíssimo, né, e a moça falava assim, não, a vaga é só tal dia. Quando eu ligava no tal dia, já tinha preenchido o curso. Eu falei, não acredito numa coisa dessa. Na próxima vez que aconteceu, eu corri para o dono da clínica e falei assim, o senhor, por acaso, conhece esse professor aqui? Que eu não consigo fazer esse curso nunca. Na minha frente, ele pegou o telefone, ligou e falou assim, fulano aqui é o Rogério. Eu tenho a minha odontopediatra e eu quero que ela faça o seu curso. Manda ela aqui. E fiz o curso, entendeu? Apesar das adversidades, né? Se a gente Você foi tem atrás. vontade, fui atrás. Claro, né? Quem não tem padrinho, quem começa assim, né? Sem ter um laço profissional. Na minha família, eu sou a única na odontologia, né? Então, você vai desbravar terreno desconhecido. Então, você não tem um nome por trás, você não tem uma clínica pronta, você tem que construir o seu caminho, né? Mas, assim, a oportunidade chega, né? E eu acho super legal mexer com criança, porque criança dá espaço para tudo, né? Porque você está trabalhando no crescimento, né? E a gente se envolve. Então, o que eu deixo, assim, persista, insista, que crise não existe para quem tem vontade, quem tem dedicação, quem estuda, né? Porque o espaço tem para todo mundo, né? Então não pode desistir, tem que ser perseverante. Principalmente se você estudar e se você começar a se dedicar nas coisas, você vai ter espaço, porque tem muita gente que não gosta, então por isso que fica difícil, né? Então, e isso eu devo muito, né, ao Dr. Rogério Berardi, que foi o dono lá da clínica, que fazia cirurgias e me levava para fazer as cirurgias, porque as crianças não queriam fazer, então ele foi me ensinar a fazer frenectomia, então eu ia para lá aprender a frenectomia. Nossa, fui inúmeras vezes com ele para o hospital e tal, e aí ele falava assim para mim, minha filha, quem tem competência se estabelece. Eu nunca esqueço essa frase dele. Pode demorar, mas Mas estabelece, né? estabelece, mas isso é verdade, é uma grande verdade, Suzy. É, Quem tem realmente que persiste, que vai lá fundo, sabe? Acontece as coisas, claro que dá errado, muita coisa dá errado para gente, mas você não é, pode desanimar na primeira coisa que você vê de erro, você pega e fala, não vou fazer mais. Não, não pode. bem Eu, isso. o primeiro aparelho que eu fiz do Maurício, eu coloquei o expansor do lado errado, era para distalizar, eu coloquei para mesializar. Joguei os dentes tudo para frente. Mas daí deu para ver. Aí deu para ver que estava errado. Eu tirei o aparelho. Só não erra quem não põe a mão na massa, né? Entendeu? Aí fui fazer o certo, né? Mas isso aí é uma coisa que se você não pode ter medo, não pode temer
você tem que colocar a mão, né, para você fazer. Senão não adianta, você não vai aprender. No começo é difícil colocar elástico, né, Suzy? Bem isso. Mas depois vai indo, aos poucos a gente vai pegando a prática, né, e vai embora, não é? Mas, o Suzy, foi muito legal fazer essa entrevista com você, porque realmente acho uma pessoa super especial, sempre falei, entendeu? Que realmente é gostoso você ver pessoas assim, sabe? Que estão engajadas, estão crescendo, e você vê, você trabalha com odontopediatria, é difícil, né? Eu acho difícil trabalhar. Precisa amar muito mesmo a odontologia, né? Porque é um trabalho, assim, difícil, tem crianças resistentes, você tem que ter todo aquele envolvimento, né? Então, é interessante, eu acho que é super Mas é muito interessante. gostoso, né? Aí com esse tempo de pandemia, eu peguei semana passada uma garotinha, aí ela ficou lá na cadeira e ela falou assim para mim, eu queria me mudar. Eu falei, por quê? Você está insatisfeita com a sua cidade? Você não quer mais morar aqui? Para onde você quer ir? Ela falou assim, eu queria ir embora para Marte. Acho que a pandemia está muito pesada para as crianças, sabe? Eu quero ir para Marte, tia, eu não quero mais morar aqui. Sério? Judiação dessa criança, meu Deus! É Marte que eu quero ir. Olha só que coisa, que judiação, né? É porque eles ficam escutando as pessoas falando, né? E aí fica difícil mesmo, pensa, não é? Para eles. Suzy, foi um prazer de falar com você, Igualmente, tá? Eu doutora sei que você Beth. tem coisas a fazer, nós temos, né? Então, queria te agradecer muito, muito mesmo, do fundo do Eu meu que coração. agradeço do fundo do coração essa oportunidade, né, de estar aqui contigo, de encontrar uma mestra, né, para me orientar, para me ensinar. Nossa, foi um encontro que acho que já estava nas estrelas, doutora Beth. Ai, que bom, fico muito feliz mesmo de saber disso, porque realmente é gostoso, né? Porque você é professora também, você sabe como que é, né, ser professora, né? Ser professora é um negócio maravilhoso. Então, quando você pega um aluno engajado, que, sabe, vai lá e faz, e não tem medo, sabe? Pergunta, mas não tem medo de fazer, é super gostoso. É maravilhoso, né? Você sabe disso porque você é professora também, você Sim, sabe disso, sim. né? Aham. Tá, um beijo bem grande no teu coração, viu, querida? Tá? Para você também, para todos esses garotos aí dos bastidores. Eles são fantásticos, né? É, são, dão Tá. todo o apoio que a gente precisa.